mais que ele pratique quase todos os mandamentos, né? Se conseguir, ele sempre vai tropeçar em algum. E a lei diz, né, que ou dizia, aquele que tropeçar num só mandamento, tropeçou em todos. Então, quem tenta cumprir a lei sempre vai cair debaixo de maldição, porque ele não vai conseguir. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. O que é isso? Pelas obras, pelos nossos atos de justiça, de bondade. Por mais que o homem tente, ele não pode se justificar pela lei, porque o justo viverá pela fé. Que fé, irmãos? Fé na obra salvífica de Jesus, fé na justiça de Jesus, fé nos méritos de Jesus. Quando você ora em nome de Jesus, você está orando pela fé, crendo que por causa de Jesus, Deus vai te ouvir, Deus vai te abençoar. E esta é a realidade na nova aliança. Quando alguém pede achando que merece, porque ele fez para merecer, esse não recebe nada, porque por melhor que ele tenha feito, com certeza ele já foi falho diante de Deus. E eu ouvi uma ilustração, um exemplo esses dias muito interessante. Por exemplo, alguém que vive baseado na lei, na sua justiça própria, quando ele fica enfermo ou qualquer coisa ruim acontece na sua vida, o que ele faz? Eu vou orar, baseado em quem eu sou, e Deus vai agir na minha vida, ou vai me curar, porque afinal eu faço por merecer, eu faço por onde? O ditado popular diz assim: eu sou uma boa pessoa, eu tento guardar os mandamentos, se ele é alguém de igreja, ele fala: eu vou nos cultos, eu entrego o dízimo, eu oferto, eu ajudo os necessitados, então Deus tem que me abençoar. E às vezes ele não recebe nada, porque ele está na base errada, ele está buscando na confiança em si mesmo. E aí chega um outro, talvez todo torto, tem uma vida torta, não tem às vezes uma boa conduta igual o outro, mas ele fala: Senhor, eu não mereço nada, eu não sou digno nem de orar, mas eu vou te pedir. E às vezes Deus faz na vida dele, sabe por quê? Não é porque Deus gosta do erro, porque ele chegou com o coração contrito. Ele não chegou confiado nele, mas ele chegou confiado na obra de Cristo. Então sempre, mesmo você sendo uma pessoa que tem um bom comportamento, que procura viver a palavra, obedecer, você está certo de fazer isso, mas faça assim. Mas quando tiver que chegar diante de Deus, vá confiado em Jesus Cristo. Viva pela fé no Filho de Deus, em Jesus, na obra consumada. A lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Amém. Amém. Então esses versículos são muito poderosos. E Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele escreveu justamente para combater a mistura entre lei e graça que estava havendo dentro da igreja. E ele fala: vocês que decaíram tão depressa, decaíram de que forma? Eles começaram na graça, mas misturaram a lei. Que era isso? Olha, para ser salvo é através de Cristo, obra da graça, mas para manter a salvação eu tenho que me esforçar. É o que muita gente crê por aí. Tem muita igreja crendo assim, pregando, você é salvo pela obra de Cristo, mas você mantém a salvação pela sua obra. Isso não é verdade. Nós somos salvos por Cristo, e a nossa salvação é mantida pela graça de Cristo todos os dias, porque a obra é dele. Amém. E eu quero falar com você hoje, dentro do tempo que nos resta, sobre apropriar das bênçãos de Abraão. O texto que lemos já fala que somos filhos de Abraão quando cremos, e esse último versículo diz: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Quem são os gentios? Todos que não são judeus. Você é um gentio, eu sou um gentio.
para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Então todos que são da fé são filhos de Abraão, herdeiros das mesmas bênçãos, da mesma promessa que Deus fez a Abraão. Aqueles que são da fé são abençoados junto com Abraão. É o que nós lemos aqui no versículo de número 6. Assim foi com Abraão, ele creu em Deus e isso foi lhe atribuído como justiça. Nós também recebemos a justiça de Cristo quando nós cremos e participamos, conforme lemos no versículo 14, das mesmas bênçãos de Abraão, porque nós cremos. Os que creem em Cristo foram feitos justos e estes agora se tornaram filhos de Abraão. E como desfrutar das bênçãos de Abraão? Primeiro é preciso conhecê-los. Conhecer a nossa herança é fundamental para desfrutar dela, não é verdade? Você pode ser alguém muito rico e talvez algum dos seus familiares antigos te deixaram uma grande herança, mas se você não sabe disso, você vai viver como alguém que não desfruta daquela riqueza, não é verdade? E tem uma ilustração do Spurgeon, Charles Spurgeon, né, um grande pregador do passado, que ele foi visitar uma mulher e tinha um quadro na parede da sua casa. E aquela mulher vivia numa condição de pobreza e ela há muito tempo tinha trabalhado para uma família muito rica. E ele perguntou: que quadro é aquele na parede? Ela falou: esse quadro eles me deixaram de herança da família que eu trabalhei. E ele pegou o quadro, foi olhar, para resumir a história, e ali tinha um testamento. Ela tinha uma grande parte da herança, mas vivia numa vida medíocre, porque ela nunca desfrutou da herança. Muitos crentes salvos em Cristo também estão nessa situação. Eles realmente podem desfrutar e viver as bênçãos de Abraão, mas talvez por desconhecer as bênçãos que Deus falou para Abraão que ele receberia e que é direito nosso, eles também não vivem experimentando essas bênçãos. E a primeira bênção que os filhos de Abraão têm direito é o suprimento abundante. Amém? Amém. Os filhos de Abraão têm direito ao suprimento abundante. Aleluia. Porque os filhos de Abraão, eles vivem debaixo desse suprimento. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus disse para Abraão: ser tu uma bênção. Para ser uma bênção é preciso ter suprimento, não é verdade? O que é ser uma bênção? É abençoar alguém. Além de ser abençoado, você abençoa. Gênesis 13, versículos 1 e 2 diz: saiu, pois, Abrão, aqui ainda era Abrão, do Egito, e foi para o Negueb, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Muitos crentes, irmãos, têm dificuldade de aceitar que Deus também quer nos abençoar, prosperar de forma financeira. É claro que há uma teologia chamada teologia da prosperidade, né? Por aí igrejas exagerando, né? Vendendo coisas, né? Utensílios, objetos para arrecadar dinheiro. Essa não é a realidade do Evangelho. A nossa realidade do Evangelho, a bênção de Abraão, é Deus nos suprindo, é Deus nos dando também de forma abundante para que a gente possa abençoar o reino de Deus, abençoar a nossa vida, ser uma bênção em prol daqueles que nos cercam. Não é pecado ter riquezas, não é pecado ter uma vida financeira abundante, desde que o nosso coração não esteja no dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Desde que o dinheiro não seja o primeiro na nossa vida. E é claro que isso sempre vai ser um desafio, porque o dinheiro, ele é um Deus. Ele é o Deus Mamon, né? E às vezes sempre quer dividir a atenção de Deus com o dinheiro. Então, o dinheiro tem que ser um servo, irmãos. Nós não podemos ser escravos do dinheiro, mas ele tem que nos servir nas necessidades nossas e servir para as necessidades daqueles que nos cercam, se nós temos ele em abundância, porque Deus nos deu de alguma maneira. Então, ser próspero está em concordância com a palavra de Deus.
principalmente na nova aliança. Segundo aos Coríntios 9:8 diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Aleluia. Amém? Olha que texto poderoso. Vou até projetar aí para você. Fala que Deus, né, é poderoso, nessa versão nossa aí, ó, para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transportem em toda boa obra. Na versão que eu li aqui fala, tendo toda a suficiência, superabundância. Então é da vontade de Deus nos abençoar financeiramente também. E nós não precisamos de temer isso. Segundo aos Coríntios 9:11, né? Vamos continuar aí, eu vou projetar para você, mas vou ler na minha versão. Diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas. E continua, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de aleluia, glória a Deus. Será possível que nenhum desses versículos está falando de dinheiro mesmo, né? De recursos financeiros? Não, pastor, isso aí é ser rico espiritualmente, da graça de Deus. Sim, irmãos, quem é rico da graça de Deus, Deus também vai abençoar, vai suprir as suas vidas. Estou falando que se você virou crente agora, converteu, você tem que ser um rico milionário, mas você pode ser alguém abençoado, que tem algo suficiente para você, e para ser generoso, como diz o texto que lemos, na vida de outras pessoas. A vontade de Deus é que os seus filhos tenham ampla suficiência, para que possam abençoar outras vidas, para ser uma bênção em outras vidas. Amém. Tem gente que diz assim: eu não quero muito, se eu tiver suficiente para minha família e para mim, tá bom. Isso é um pouco até de egoísmo, não é verdade? Você não acha? Talvez você já até fala isso, sem pensar às vezes, né? Eu creio que você não pensou. Eu só quero para mim e para minha família. Se o meu filho comer, tá bom, né? Se o meu filho andar de carro, tá bom. Se o meu filho puder comprar um medicamento, tá bom. Da minha família. E os demais, irmão? Não, eu quero ter para mim e para abençoar quem for preciso. Em nome de Jesus. É o meu sonho, meu desejo. Gosto de poder abençoar. Quando eu ganho as coisas, eu fico até sem graça. É bom ganhar presente, eu fico com vergonha. Agora, quando eu abençoo, eu fico feliz, né? Então, se você e se nós tivermos apenas o suficiente para nós, para a nossa família, como que nós vamos ser generosos com quem precisa? Como é que o necessitado vai ajudar o outro? Ele pode até partir um pão, não é verdade? Tem um pão só, eu vou partir, mas não vai poder ajudar muito. É claro que tem um momento que a gente precisa até ser ajudado, mas a chave vira, uma hora você também vai poder abençoar a vida. Amém. Tem muita gente que tem a bênção, mas não abençoa ninguém também, é só para ele, é só dele, né? Ele não compartilha. E quem abençoa outros é abençoado. O contexto dos versículos que lemos de 2 aos Coríntios fala no contexto de semeadura. Quem muito semeia, muito vai colher. Quem muito é generoso, muito vai receber de Deus. É a lei da semeadura e da colheita. Mas Tiago não diz, né, pastor, que se tiver o que comer e vestir, esteja contente? Claro, esteja contente, grato. Hoje eu só tenho para mim, glória a Deus, agradeça, mas deseje ter mais para abençoar outros também. Amém. Estar contente, grato é diferente de vocês estar acomodado e dizer, está muito bom, né? Eu não quero nada, não. As bênçãos de Abraão, nessa área do suprimento financeiro, também pertence aos filhos de Deus da nova aliança. Você é filho de Abraão. Aleluia. Você também é abençoado com riquezas. Amém. Abraão enriqueceu. Amém. Tudo que ele fez, o Senhor abençoou. Você também é abençoado por Deus. Amém. Amém? Amém. Então você pode desejar ter abundância. Não precisa ter medo, não. Você não precisa de comprar, né, uma água, não sei o que lá, uma vassoura, um giga, essas coisas, não. Isso não. Só você crer no Senhor, que isso é troca, isso é lei também. É só confiar nos méritos de Cristo. É isso que faz a diferença na nossa vida. Então, como nós podemos ativar a bênção do suprimento e da abundância na nossa vida?
Como Abraão foi abençoado. Irmãos, ele aceitou o chamado de Deus. Enquanto ele caminhava para cumprir o propósito de Deus, Deus abençoava a vida dele. Eu fico às vezes pensando que tem muito crente que faz o inverso. Ele foca primeiro nas suas coisas, naquilo que ele tem que fazer para a sua prosperidade, e às vezes até troca as coisas de Deus. Quantos fazem isso? Isso em todos os locais que eu passei e que eu convivi em igreja, trocam as coisas de Deus porque eles acham que vão prosperar mais, mas é muito pelo contrário. Todo aquele que busca a Deus será mais abençoado. Aleluia. Em todas as formas, de uma maneira geral. Aleluia. Porque talvez o outro, até o dinheiro, ele está com mais na conta que você, mas ele não tem a paz, nem a satisfação que você tem de fazer a obra de Deus, nem a alegria. Porque enquanto Abraão caminhava para cumprir o propósito de Deus, Deus abençoava a sua vida. Aleluia. Deus cuidava da vida dele. Glória a Deus. Porque ele foi obediente em cumprir o desejo do coração de Deus. Então, quando nós andamos para cumprir o propósito de Deus, Deus nos leva até as bênçãos escondidas que nós ainda não experimentamos. E muitas vezes nós não entendemos isso, nós invertemos as prioridades, mas a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas às vezes falta fé para isso. Eu vou buscar primeiro as minhas coisas. O dia que você tem muita coisa para fazer, talvez seja o dia que a gente ore menos, que você está com pressa, tem que sair logo. Mas é o dia que a gente tem que orar mais, que a gente depende mais de Deus. Se você almeja muito receber algo na sua vida, ser abençoado, invista sua vida na vida de Deus, invista sua vida com Deus, melhor dizendo, invista sua vida na igreja, priorize as coisas de Deus e as bênçãos chegarão na sua vida em nome de Jesus. Já vi o pastor Renato contando muitas vezes testemunho. Ele não gosta muito de contar as bênçãos, porque tem gente que acha que a pessoa está se exibindo, né? Mas ele sempre dizia que ele foi para um lugar pequeno, um distrito, ainda é distrito até hoje. Quando ele foi para lá 20 anos atrás, ainda era um lugar menor ainda, e todo mundo falava: você está doido, né? De ir para esse lugar, um distrito, uma igreja pequena, problemática. E ele disse que naquele lugar Deus tem suprido a vida dele. Ele já viajou, já foi na Nigéria, na maior igreja do mundo da época. Igreja tão grande que quando alguém se converte tem que levar a pessoa num carrinho de golfe à frente, de tão grande, eu não sei quantos quilômetros de prédio de igreja. E ele morando lá num lugar simples, irmãos, porque ele abriu mão de tudo para viver a obra de Deus. Quando tinha 10 anos de ministério lá na igreja, os irmãos da igreja deram para ele uma caminhonete S10 serinha. Não foi a igreja que deu do caixa da igreja, não. A igreja tinha dinheiro, deu, não. Os irmãos, eles juntaram, cada um deu um pouco, outros ficaram pagando aquela parcela um tempo, que eu não sei, e fizeram uma surpresa para ele. Chegou lá na garagem e tinha lá uma caminhonete zero, mas antes ele tinha doado o carro dele, antes um tempo, para a obra de Deus. Ele sentiu de Deus, não foi uma troca, e os irmãos honraram a ele. Ele já ganhou mais de um terreno lote para construir. Só eu sei de alguns, e esses dias eu não vou contar o valor, mas ele falou assim: olha, ganhou uma oferta boa. Ele não é muito de falar. Falei: que bom, glória a Deus, né? Alguém mandou um pix para ele. E ele fala assim: olha, você sentiu de Deus mesmo? Se você não tiver sentido, não me dá não. Ele fala assim antes. Então, sem falar em igreja, quantas pessoas já chegaram com muito dinheiro para ofertar para a igreja, para a obra da igreja, irmãos. Então, Deus abençoa os seus filhos, quando os seus filhos se dispõem a trabalhar na obra de Deus. É claro que um pastor que tem um chamado integral é diferente de um irmão que tem o seu trabalho, mas mesmo tendo o seu trabalho, dê o seu melhor para Deus. Amém. A gente não pode dar para o Senhor só a sobra. Ah, se der eu vou no culto, se der eu canto, se der eu prego, se der eu vou na célula, mas se der, se não der, tem inúmeras coisas antes. E às vezes a gente vê essas prioridades investidas. A pessoa coloca tudo na frente das coisas de Deus. Se sobrar um tempo,
Se não acontecer nada, se não chover, se não der uma dor de barriga, uma dor de cabeça, se não tiver com sono, se ele sentir no coração, se o tal de sentir no coração, é uma coisa que atrapalha muitos crentes. Porque às vezes o diabo vai te impedir de sentir as coisas de Deus. Se eu não sentir no coração, eu não faço. Aí nunca sente, nunca faz, nunca se compromete. Mas quem se compromete é abençoado. Aleluia. Ah, mas aquele pastor que não se compromete, ele é filho, não vai faltar comida na mesa. Filho desobediente, pai trata dele do mesmo jeito, né? A mãe não fala assim, olha, comida para você não, desobediente, vai comer só os obedientes, não, todo mundo come na mesa. Mas se um pai falar para o filho, olha, se você fizer essa tarefa, limpar o quintal, eu vou te dar a recompensa. Amém. Se ele fizer, ele ganha recompensa, se ele não fizer, ele perde, não é verdade? Mas a comida ele come, o café da tarde ele vai tomar o café, mesmo sendo desobediente. Então o filho desobediente na graça ainda é abençoado. Mas aquele que é obediente, que cumpre o propósito do Senhor, ele recebe recompensas. Aleluia. O Glória a favor Deus. de Deus é derramado de uma forma abundante Aleluia. sobre a vida dele. Amém. Porque ele agrada mais o coração do Pai. Porque ele está mais perto do Pai. Porque ele deseja fazer aquilo que alegra o coração do Pai. Fica mais bonito. Fica, com certeza. Então escolha viver os caminhos do Senhor, para o Senhor, para os propósitos do Senhor. E você vai ver, Deus vai abençoar cada área da sua vida. Aleluia. Deus vai te destacar. Amém. Deus disse para Abraão que faria do nome dele um nome célebre, um nome conhecido. Deus ia destacar o nome dele, e é tão destacado que até hoje nós louvamos a Deus pela vida do homem que ele foi, o homem de Deus, pelo grande homem de Deus, chamado de o pai da fé. Deus destacou o nome dele. Você sabe o que Abraão fez de relevante toda a sua vida? Viveu para gerar um filho, irmãos. Às vezes você que é líder de célula, você que está lá evangelizando, fazendo estudo bíblico com alguém, talvez as pessoas nem vejam tanto seu serviço, principalmente quem evangeliza. Mas você está investindo em gerar filhos. Aleluia. As pessoas não reconhecem, o mundo não valoriza quem gera filhos, mas Deus aplaude. Aleluia. Deus valoriza. E os filhos é o que nós vamos levar para a eternidade. Amém. As outras coisas nós não vamos levar. Nós cantamos aqui, tocamos o violão, o teclado, mal eu toco lá no céu, os anjos tocam muito melhor. Nós não vamos chegar diante de Deus, nós vamos louvar Ele, mas Deus tem louvor com qualidade. Deus tem tudo com mais qualidade, só Deus não tem o coração de todos os filhos. Por isso quem investe nos filhos de Deus, que investe em ganhar vidas, que investe em vidas, que gastam tempo com vidas para liderar, para cuidar de pessoas, pode ter certeza, a sua recompensa será grande. Aleluia. Diante de Deus, nessa terra e no reino do Senhor. Amém. Jesus Cristo. Então vale a pena investir a nossa vida nas coisas de Deus. Não inverta as prioridades e desfrute dessa bênção de Abraão, a bênção do suprimento abundante, assim como Abraão teve. Abraão nunca teve escassez, ele sempre teve a abundância de Deus na sua vida. Sabe para quê? Para cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Aquele que mais se preocupa em cumprir o propósito de Deus, mais abundância ele vai ter da parte de Deus. Aleluia. Amém? Deus nos abençoe. Essa é só a primeira bênção que os filhos de Abraão têm direito. Já tem mais umas 3 ou 4 bênçãos que eu quero compartilhar com você. Eu comecei com essa. Deus deseja que os seus filhos sejam prósperos e abençoados também financeiramente. A segunda bênção de Abraão, só vou te falar, mas não vou falar dela hoje, que já está no nosso horário. A segunda bênção, que os filhos de Abraão, eles possuirão toda a bênção que puderem ver. Aleluia. Deus falou para Abraão, olha a terra, onde você olhar você vai possuir. Aleluia. Então os filhos de Abraão também, onde eles olharem, o Senhor vai abençoar. E nós olhamos para essa cidade, declarando, o Senhor já nos deu ela para Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fique de pé se você pode. Vamos orar. Talvez você tenha passado um momento difícil nessa área financeira, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor, Ele tem prosperidade para você, da onde você menos espera. Às vezes a gente fica preocupado quando a gente olha para a situação do país, do mundo, as crises econômicas, vai no mercado, está tudo caro,
Mas eu quero te dizer, o Senhor é quem cuida dos seus filhos. Aleluia. Não vai faltar nada. O Senhor vai sustentar e ainda vai nos dar com prosperidade. Ele sempre vai sustentar os seus filhos e a sua igreja em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos. Ó Deus. Te agradecemos porque também somos filhos de Abraão. Amém, Jesus. Estamos cobertos por esta promessa. Amém, A Jesus. promessa da bênção e do suprimento abundante. Amém. Tome cada vida agora, nesta noite, nas tuas mãos que está aqui. E aqueles irmãos que fazem parte da tua igreja, que não estão, que também o Senhor os abençoe com a bênção de Abraão, com um suprimento abundante. Ó Pai, mas que nós não venhamos inverter as prioridades. Que todos nós possamos ter essa revelação. Amém. Primeiro precisamos investir no teu reino, Ó, buscar as tuas coisas, sim, Deus. buscar a tua vontade, viver para os teus propósitos. Amém. E este é o caminho da bênção. Amém. Enquanto Abraão caminhava no propósito do Senhor, as bênçãos estavam sobre ele. Amém. Enquanto nós caminhamos, nós também experimentamos a cada dia, a cada momento, de uma bênção nova do Senhor. Amém. Abençoe cada um aqui. Dê o suprimento que eles precisam. meu Pai. Amém, Jesus. Ó Senhor, talvez eles pensem que até o finalzinho do mês está acabando, iria faltar, mas o Senhor sustentou. Amém. Sustente nesse próximo mês que está Amém. iniciando. Amém. Dê abundância aos teus filhos, dê Amém. uma folga Amém, financeira Jesus. para todos nós. Aleluia. Abençoe a tua igreja, supre ela todos os dias, Amém. com cada família que lhe pertence. Sim. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe. Amém.